Antes de assistir a mais este vídeo postado no nosso canal Mundo Rural Business, temos um recado para você que só convive com informação de mercado agro que circula de graça por aí. Os mercados agro, meu amigo, são extremamente dinâmicos e você já deve ter percebido que a maioria das reportagens gratuitas que sistematicamente são publicadas no Brasil, gerando supostas diretrizes sobre esses mercados, falam do ontem e defendem interesses comerciais que passam bem longe de atender os interesses do produtor. Portanto, muito cuidado com o tipo de informação que você tem consumido. Os mercados agro precisam de acompanhamento diário. Por isso, as nossas análises exclusivas, publicadas de segunda a sexta-feira para assinantes de um dos 3 pacotes de informação da Rural Business, são direcionadas para os profissionais de mercado, aqueles que sabem que a tão falada soja guará não acontece o tempo todo. E para aqueles que sabem que olhar informação independente, sem interferência de compradores ou vendedores, é hoje mais do que importante. É uma questão de sobrevivência, pois estamos falando de margem boa ou ruim num piscar de olhos. Nossas informações exclusivas para assinantes, para os mercados da soja, do milho, em breve do trigo e para todas as proteínas de origem animal abrangem cenários que não são vistos aqui no Mundo Rural Business, pois, como você já deve ter percebido, muitas vezes aquela cereja do bolo de uma análise postada aqui no canal mostra o seguinte recado no final do vídeo. Quer ver esta análise de mercado na íntegra? Quer ver esta análise de mercado na íntegra? Quer ver essa análise de mercado na íntegra? Explicado isso, e agora que você tem consciência de que a análise de mercado é como série da Netflix, sabe? Tem que ver todos os capítulos. Vamos ao recado de hoje. E como de praxe, estará com muito mais detalhes estratégicos na versão exclusiva apresentada para os nossos assinantes e que tem, é claro, aquela tradicional cereja do bolo. Pois bem, há tempos, a Rural Business vem empenhada em alertar seus assinantes para os riscos que envolviam a estratégia de retenção de milho para venda nesta época do ano. Que havia, sim, a chance de os preços rumarem novamente para cima, mas que isso demandava muita atenção no dia a dia dos negócios, já que dependia de uma súbita valorização do dólar, novidades para movimentar o mercado internacional ou entraves para o plantio e desenvolvimento da produção de safrinha aqui no Brasil. Além de nada disso ter acontecido, o clima se desenha muito favorável para o plantio da nova safra dos Estados Unidos, bastante acelerado frente aos registros de um ano atrás. E os campos aqui do Brasil revelam que, salvo a ocorrência inesperada de geadas, o que pode vir pela frente é a segunda produção recorde de safrinha, coincidindo aí com a colheita da maior safra de soja que este planeta já teve notícia. Some-se a isso o mau humor financeiro e a indefinição do dólar, e o que sobrará é apenas um alerta. Tenha muito cuidado com este mercado do milho. Já foram 18,5% de queda no prazo de apenas 30 dias. É um verdadeiro tobogã onde ninguém sabe onde está o fim. O gráfico mostra que o IPAR, que é o indicador de preço agropecuário rural business, que leva em consideração uma média simples entre as cotações máximas e mínimas, aferidas diariamente no mercado disponível de 10 estados produtores, confirma que em 3 de abril a saca de milho ainda atingia a média de R$ 73,63 aqui no Brasil. Hoje, como confirma o destaque à direita no gráfico, não passa de 60, ou quase R$ 14 a menos. Acompanhando este outro gráfico, é possível ver em mais um levantamento histórico produzido com exclusividade pela Rural Business, que desde as máximas de março de 2022 e maio de 2021, 2 únicas vezes na história em que o milho superou a média de R$ 95 aqui no Brasil, já se foram quase R$ 30, um tombo capaz de colocar o setor produtivo numa pesada crise e afetar toda a economia do país, que hoje depende totalmente do agronegócio. Este valor atual de R$ 60 já é o mais baixo desde o início de outubro de 2020, situação incompatível com os altíssimos custos de produção assumidos para o plantio da atual safra 2022-23. E 2 perguntas clamam por respostas. O valor do milho para o consumidor pode baixar mais ou ainda existe chance de mudança de cenário, ou seja, de alta?
A resposta é sim para as duas, mas com muitas ressalvas. Uma data muito importante se aproxima, 12 de maio, dia que o mundo terá em mãos as primeiras projeções de oferta e demanda de grãos para a nova temporada 2023-24. Para os nossos especialistas, parece certo que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e o USDA, na sigla em inglês, vai prever produção recorde para os Estados Unidos e para a América do Sul, ampliando fortemente os estoques globais de commodities agrícolas. Mas há dois pontos que precisam ser destacados e que podem afetar em cheio o rumo dos negócios com milho. O primeiro diz respeito à atual safra da Argentina, que deve ser novamente reduzida em razão das perdas pela seca. E o segundo e mais importante tem a ver com a Ucrânia, quarto maior exportador de milho do planeta. Quanto o país conseguirá produzir depois de mais de 12 meses afundado numa guerra? Esta é a questão. E para avaliar corretamente esses números, será necessário ter muita malícia e conhecimento. Afinal, muitos interesses estão embutidos em qualquer avaliação que envolva o abastecimento mundial de comida. Mas a ordem é capturar as oportunidades atuais e ficar bastante atento ao que pode vir por aí. Portanto, aí você deve conferir se tem acesso às análises de mercado que a Rural Business apresenta todos os dias, pois é aí, neste conteúdo exclusivo, oferecido ao time de profissionais que já garantiu um pacote mensal de assinatura, que os nossos especialistas avaliam tudo o que está acontecendo, pontuam os riscos que ainda podem comprometer os negócios e jogam um olhar para o amanhã. Mas antes de qualquer coisa, fica aqui mais esse alerta da Rural Business para todos os produtores de milho deste gigante chamado Brasil. Cuidado com este mercado do milho.